Líder da Casa de Deus, quero falar sobre um chamado sublime, o ministério diaconal. Não é apenas uma função ou cargo, mas uma vocação divina. Deus escolhe e capacita homens e mulheres para um serviço de excelência. Aceitar ser diácono ou diaconisa é responder a um chamado do céu, um privilégio e uma responsabilidade sagrada. Você se torna representante visível do cuidado e da ordem de Deus em sua igreja. O Criador confia em você para zelar por sua casa. Essa vocação exige o nosso melhor. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Ele nos chama para a excelência moral, espiritual e mental. Ser diácono é ser um padrão para o rebanho, um reflexo do compromisso com Deus. O chamado vai além de abrir portas ou distribuir folhetos. É ser luz, referência de santidade e dedicação. Às vezes, caímos na rotina e esquecemos a santidade da função. Mas Deus nos convida a renovar nossa consagração e lembrar do primeiro amor. Ele quer reacender a chama do serviço cheio de vida e propósito. Um diácono consagrado é uma bênção incomparável para a igreja, sustentando ordem e espiritualidade. Abrace este chamado com todo o coração. Busque a excelência para a glória de Deus. Seu ministério pode fazer diferença eterna na vida de muitos. Pode ser o fator que acolhe alguém na casa de Deus ou inspira um jovem a se entregar a Cristo. Não subestime o poder de um serviço feito com amor e excelência. Você foi chamado por Deus. Ele o capacitará para cumprir essa missão com honra. Sirva com alegria, reverência e dedicação. Seja o exemplo que sua igreja precisa. Deus conta com você. Para entender nosso propósito, voltemos ao início. Atos 6. A igreja primitiva crescia, mas surgiram desafios práticos. As viúvas gregas eram esquecidas na distribuição de alimentos. Os apóstolos, sobrecarregados, precisavam focar na oração e na palavra. Então, escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, para cuidar dessas tarefas. Assim nasceu o ministério diaconal, uma resposta prática com fundamento espiritual. Não era só servir mesas, mas manter unidade e justiça na igreja. O resultado? A palavra crescia e o número de discípulos se multiplicava. O trabalho dos diáconos é fundamental para a saúde e o crescimento da igreja. Cuidando da ordem e das necessidades, vocês criam um ambiente onde o Espírito Santo pode agir. O ministério diaconal não é de segunda classe, mas suporte essencial. Sem diáconos dedicados, a igreja se desorganiza e pode se dividir. Vocês são guardiões da ordem e do cuidado prático. São a resposta de Deus para que a igreja avance em sua missão. Seu serviço é indispensável para o progresso do Evangelho. Honrem esse chamado. A Bíblia define o caráter do diácono. Em 1 Timóteo 3:8-13, Paulo apresenta requisitos claros: respeitabilidade, integridade, domínio próprio e desapego ao dinheiro. O serviço deve ser motivado pelo amor a Deus e às pessoas, não por interesse pessoal. Diáconos devem ter fé genuína e consciência limpa. Devem ser testados e demonstrar fidelidade antes de assumir o ministério. A liderança começa no lar. Governar bem a própria casa é essencial. Para as diaconisas, o padrão é o mesmo: respeito, equilíbrio, controle da língua e fidelidade. O perfil bíblico é elevado e exige autoavaliação sincera. Estamos vivendo de acordo com o padrão de Deus? O Senhor nos chama a esse nível de consagração. O caráter do diácono é seu maior testemunho. Busque diariamente refletir Cristo em tudo. O ministério começa no coração. Seja fiel nos pequenos detalhes. Deus honra quem o honra. A casa de Deus é sagrada, não um clube social. É onde o céu encontra a terra. Anjos estão presentes em cada culto. A reverência não é cultural, mas resposta à santidade de Deus. Diáconos e diaconisas devem ser exemplos máximos de reverência. Seu comportamento define o tom do culto.
como andam, falam, vestem-se e tratam o sagrado. Um diácono irreverente destrói a atmosfera de adoração. Lembrem-se do sacerdote do Antigo Testamento. Temor e respeito diante de Deus. Liberdade no culto não é desculpa para desrespeito. Vocês ensinam reverência pelo exemplo. Sejam modelos de oração, atenção e respeito. A reverência é contagiante. Que seu exemplo espalhe o perfume da santidade. Façam da igreja um verdadeiro lugar de encontro com Deus. As pessoas acreditam mais no que você faz do que no que você diz. Como diácono ou diaconisa, seu exemplo é observado por todos. Seu comportamento pode construir ou destruir a fé de alguém. Um bom exemplo é um sermão vivo. Um visitante pode esquecer o sermão, mas lembrará do acolhimento e da reverência. Um mau exemplo, porém, afasta pessoas de Cristo. Cada ato seu é um testemunho. Arrumar cadeiras, recolher ofertas, servir a ceia. Você está ministrando, representando Jesus. Que seu exemplo silencioso convide outros ao Salvador. O poder do seu ministério está no seu testemunho diário. Sirva com amor e dedicação. Seja o reflexo do caráter de Cristo. Conversas paralelas são inimigas da reverência. Elas desviam a atenção do culto e desrespeitam a presença de Deus. Diáconos e diaconisas devem ser os primeiros a combater essa prática. Não participem de conversas durante o culto, nem permitam grupos nos corredores. O culto é audiência com o Rei do Universo. Fofoca e distração profanam o sagrado. Seu papel é ser agente da ordem, não do caos. Corrija com amor, mas seja exemplo de foco e participação. Troque conversas por oração silenciosa. Valorize cada momento do culto. A casa de Deus é casa de oração. Honre a Deus com sua postura. Ajude a igreja a viver uma adoração mais profunda. A igreja é um exército organizado, não uma multidão. O corpo diaconal faz parte de uma equipe: pastor, anciãos, líderes e membros. O sucesso depende da colaboração harmoniosa com a liderança. Trabalhem em unidade e a igreja florescerá. Conflitos e desunião geram caos e desânimo. Humildade e comunicação são essenciais. Participe das reuniões, dê sugestões, mas apoie as decisões tomadas. Um diácono leal fortalece a liderança. Seja agente de unidade e promova a paz. Sirva com espírito de colaboração. A força da igreja está na unidade de propósito. Deus abençoa a ordem e a cooperação. Diáconos e diaconisas são sentinelas da casa de Deus. Vigilância vai além de entregar boletins, é estar atento a tudo. Antecipe necessidades, cuide da segurança e do bem-estar de todos. Um diácono acomodado não cumpre seu papel. O ministério diaconal exige movimento, atenção e prontidão. Na recepção, sejam acolhedores e atentos. Dentro do templo, mantenham ordem e estejam prontos para agir em emergências. O diaconato é posto de sentinela, não de descanso. Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O inimigo quer trazer desordem, mas vocês devem proteger o rebanho. Sejam pastores na porta e guardiões no templo. A vigilância é cuidado e amor em ação. Deus conta com sua atenção e zelo. Nada prejudica mais a igreja do que um escândalo envolvendo um líder. Um escândalo de diácono ou diaconisa é uma ferida aberta no corpo de Cristo. Suas consequências vão além do indivíduo. Abalam a fé e mancham o nome da igreja. Imoralidade, desonestidade, fofoca ou divisões podem se tornar escândalos. O pecado de um oficial tem impacto público. Se você caiu, busque arrependimento genuíno e aceite a disciplina. A restauração começa com confissão e mudança de vida. O padrão é alto porque a responsabilidade é grande. Busque santificação diária. Que sua vida seja inspiração, não motivo de escândalo. É possível servir na igreja e ainda assim agir contra Deus. Judas tinha posição sagrada, mas coração corrompido. Diáconos se tornam agentes do inimigo quando promovem desunião, fofoca e discórdia.
A língua pode edificar ou destruir. Seu comportamento pode afastar pessoas da igreja. Examine seu coração. A quem você está servindo? Hoje, decida ser agente de Deus, promova paz, unidade e edificação. Use sua influência para atrair pessoas a Cristo. Colabore com a liderança e avance o reino de Deus. Faça uma autoavaliação sincera. Peça a Deus purificação e renovação. Seja instrumento do céu na terra. Chegou a hora de um despertar no ministério diaconal. Deus nos chama a um padrão mais elevado de excelência e santidade. A reforma começa no coração, em oração e confissão. Não basta mudar métodos, é preciso mudar o interior. Busque excelência em tudo, pontualidade, acolhimento, atenção e colaboração. Estude a palavra e o espírito de profecia para entender seu papel. Transforme o corpo diaconal em um exército de servos dedicados. Não espere pelos outros. Comece a reforma em você. Decida ser o exemplo de fé, reverência e serviço. Imagine o impacto de diáconos comprometidos em todo o mundo. Igrejas transformadas, lugares de reverência e acolhimento. O mundo verá a presença de Deus em nós. Atenda a este chamado urgente. Seja pilar de ordem e santidade. Que Deus nos ajude a viver essa reforma.